Imagine só, o homem mais próximo do presidente ucraniano, Andrei Yermak, pode estar com os dias contados no poder. Um escândalo de corrupção no setor energético colocou sua cabeça a prêmio, e agora até aliados pressionam por sua saída. Enquanto isso, a Espanha anuncia um pacote bilionário para Kiev, mais de 800 milhões de euros em ajuda militar e reconstrução, enquanto a Ucrânia prepara uma conta astronômica para apresentar à Rússia, quase 44 bilhões de dólares só pelos danos ambientais causados pela guerra. A destruição não poupou florestas, rios, solo e ar, e os números são assustadores. As emissões de gases poluentes durante o conflito já superam o que países inteiros, como Irlanda, Bélgica e Áustria, produzem em um ano. Enquanto o mundo se mobiliza, Putin tenta costurar acordos comerciais na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, em Moscou, mesmo sob o peso das sanções ocidentais. O Cazaquistão, por sua vez, fechou um acordo de $500 milhão com a Ucrânia, mostrando que a guerra não impede negócios. Mas nem tudo são flores para o Kremlin. Trump, em mais uma de suas polêmicas, atacou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita por não conseguir dobrar Putin e ainda ameaçou revogar a licença da rede ABC, acusando-a de ser tendenciosa. Do outro lado, o presidente do México recusou categoricamente a proposta de Trump de enviar tropas americanas ao seu território, deixando claro que não aceitará interferências. No Oriente Médio, a tensão volta a escalar. O Conselho de Segurança da ONU apoiou o plano de cessar-fogo proposto por Trump, mas Israel rejeita qualquer acordo que não garanta sua segurança, e as ameaças de retaliação já ecoam. Enquanto isso, a Grã-Bretanha surpreendeu ao lançar uma moeda comemorativa de 2 libras com um detalhe inusitado. Em vez do rei atual, a imagem estampada é de um monarca do passado, um gesto que gerou debates acalorados. Mas voltemos à Ucrânia, onde o drama político se desenrola nos bastidores. Fontes próximas ao governo revelaram que Yermak viajou para Londres em segredo, supostamente para se encontrar com o ex-comandante das Forças Armadas ucranianas, Valery Zaluzny, e o embaixador ucraniano no Reino Unido. O objetivo? Ninguém sabe ao certo. O que se comenta é que a viagem ocorre em meio a uma tempestade política. Deputados da base aliada exigem a demissão de Yermak, acusando de envolvimento em esquemas obscuros. Um ex-parlamentar chegou a vazar gravações onde seu nome aparece ligado a um suposto esquema apelidado de Alibaba. A confusão só aumentou quando um jornalista do The Economist anunciou que uma reunião entre Yermak e um enviado especial dos Estados Unidos, que estava marcada para novembro em Istambul, foi cancelada. Dizem que o americano não percebeu a dimensão do escândalo em que estava se metendo ao concordar com o encontro. Enquanto isso, o presidente Zelensky voou para a Turquia para uma reunião com o líder local, mas Yermak não estava no avião, e nem deve voltar com ele. Segundo fontes, o chefe do gabinete presidencial já tem compromissos marcados para os próximos dias, o que só alimenta as especulações. A pressão sobre Zelensky para demitir Yermak é enorme. 4 altos funcionários ucranianos confirmaram que o assunto domina as discussões políticas em Kiev. Yermak não é um mero assessor, ele é o estrategista por trás de muitas das decisões do presidente, quase um vice-presidente informal. Sua saída seria um golpe duro para Zelensky, mas a crise parece inevitável. As reuniões decisivas acontecem nesta semana, e o desfecho pode mudar os rumos da política ucraniana. Enquanto isso, a Espanha reforça seu apoio à Ucrânia com um pacote de 615 milhões de euros, dos quais 4,5 milhões serão destinados à compra de armamentos. O restante financiará a reconstrução de infraestruturas destruídas pela guerra, um esforço que Madrid classifica como essencial para proteger a liberdade e a integridade territorial ucraniana. O ministro espanhol deixou claro, o objetivo é não apenas ajudar no combate, mas também garantir que a população civil tenha condições de se recuperar dos estragos causados pelo imperialismo de Putin. E a conta ambiental? A Ucrânia não vai deixar barato. O Ministério da Economia já calcula que os danos à natureza, desmatamento, poluição do solo e da água, emissões de gases, custarão caro à Rússia. Os números são impressionantes. Desde o início da invasão, as emissões de CO dispararam, equivalendo ao que países inteiros produzem em um ano. A pergunta que fica é, de onde virá o dinheiro? A resposta pode estar nos bilhões de dólares em ativos russos congelados no exterior. Kiev já começou a trabalhar em mecanismos legais para responsabilizar Moscou, e essa pode ser uma batalha jurídica sem precedentes. O que torna esse caso único é a inclusão de danos ambientais como parte das reparações de guerra. Nunca antes um conflito teve suas consequências ecológicas mapeadas e cobradas com tanto rigor.
A Ucrânia está criando um precedente, mostrando que a guerra não destrói apenas vidas, mas também o planeta. E isso não afeta apenas Kiev. Os impactos climáticos e ambientais ultrapassam fronteiras, tornando essa luta uma questão global. Enquanto o mundo assiste a esses desdobramentos, uma coisa é certa: as peças do tabuleiro geopolítico continuam se movendo, e cada decisão pode mudar o curso da história. Fique atento, porque os próximos capítulos prometem ser ainda mais intensos. Olhar. Enquanto as potências redefinem alianças e os blocos regionais buscam consolidar seu peso no tabuleiro global, uma verdade se impõe: o jogo não é mais sobre quem domina, mas sobre quem consegue moldar as regras. E nesse cenário, a Eurásia emerge como um dos epicentros dessa transformação. A Rússia e a China não apenas estreitam laços, elas reescrevem a cartilha da cooperação internacional. O discurso de Putin no Conselho de Chefes de Governo da Organização de Cooperação de Xangai não foi apenas protocolar, foi uma declaração de princípios. Estamos construindo um mundo multipolar, onde nenhum país dita as condições sozinho, afirmou, enquanto os líderes presentes assentiam. Não se trata de retórica. Trata-se de uma estratégia clara: fortalecer mecanismos de segurança coletiva, integrar o Sul global e criar alternativas às estruturas ocidentais, vistas como excludentes e discriminatórias. E os números não mentem. Enquanto o Ocidente se debate em sanções e polarizações, acordos como os firmados entre Cazaquistão e Estônia, 517 milhões de dólares em investimentos, mostram que o comércio e a logística não têm bandeira. Para a Estônia, o Cazaquistão é a porta de entrada para a Ásia Central. Para o Cazaquistão, a Estônia é o elo com a Europa. Uma parceria que prova que mesmo em tempos de tensão, os negócios encontram caminhos, e esses caminhos estão sendo pavimentados longe das velhas hegemonias. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a política americana segue seu espetáculo de contradições. Donald Trump, em sua típica mistura de grandiosidade e provocação, não perde a chance de se autoproclamar o presidente da paz, citando uma lista de conflitos que, segundo ele, teria encerrado. Parei 8 guerras, declarou, com a confiança de quem acredita que a realidade se curva à sua narrativa. Mas a história, como sempre, é mais complexa. As guerras não terminam com discursos, e os fatos, muitas vezes, resistem às versões. O mesmo Trump que ataca a imprensa como fake news, agora ameaça revogar a licença da ABC News, acusando-a de manipulação no caso Epstein. Vocês são terríveis, disparou contra um repórter, em um acesso de fúria que expõe não apenas sua relação com a mídia, mas também a fragilidade de um sistema onde a verdade se tornou moeda de troca. Enquanto isso, no Capitólio, a Câmara dos Representantes avança com a divulgação dos arquivos do caso Epstein, em uma votação quase unânime. Os democratas insistem em usar o escândalo como arma política. Os republicanos alertam para os riscos de violar direitos e expor inocentes. Mas uma coisa é inegável: a sombra de Epstein paira sobre Washington como um lembrete de que, em meio a jogos de poder, há crimes que não podem ser varridos para debaixo do tapete. O mundo assiste a tudo isso com uma mistura de fascínio e apreensão. De um lado, a ascensão de novos polos de influência, de outro, a erosão das instituições que um dia pareceram inabaláveis. A pergunta que fica é: até onde iremos nessa dança entre ordem e caos? Uma coisa é certa: os próximos movimentos definirão não apenas quem lidera, mas como o mundo será liderado. E você está preparado para o que vem pela frente? A verdade é que quando as notícias que você consome são 97% negativas, algo está profundamente errado. Não se trata apenas de desinformação. É uma distorção deliberada da realidade. E quando um veículo de comunicação transforma o caos em espetáculo, ganhando eleições com margens esmagadoras, a pergunta que não quer calar é: quem realmente está sendo servido por essa narrativa? Se você valoriza o jornalismo sério, é hora de apoiar quem ainda acredita nele. Um dia de patrocínio pode fazer a diferença entre um canal independente e mais um porta-voz dos interesses alheios. Sua voz importa e sua escolha também. Enquanto isso, no tabuleiro geopolítico, as linhas vermelhas são traçadas com firmeza. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, não deixou margem para dúvidas: nenhuma intervenção militar estrangeira será tolerada em solo mexicano. Após declarações de Donald Trump sobre a necessidade de medidas mais duras contra os cartéis, incluindo ataques terrestres, Sheinbaum foi categórica: nunca aceitaremos que outro país decida o que acontece em nossa terra. E não se trata apenas de retórica. Em comunicado oficial, ela revelou detalhes de conversas com Trump, nas quais ele teria proposto, repetidamente, uma intervenção militar direta. A resposta foi clara: podemos cooperar,
trocar informações, mas a soberania mexicana não está à venda. O mesmo tom foi mantido em reuniões com o Departamento de Estado americano e figuras como Marco Rubio, onde ficou estabelecido que qualquer parceria deve respeitar, acima de tudo, a autonomia do México. Não há submissão, apenas diálogo. Do outro lado do mundo, a tensão em Gaza atinge um novo patamar. O Hamas rejeitou a resolução do Conselho de Segurança da ONU que endossava o plano de cessar-fogo proposto por Trump, acusando-a de ser um instrumento para impor tutela internacional sobre o território palestino. Segundo o grupo, a medida ignora por completo os interesses do povo palestino e serve apenas aos objetivos de Israel. Não queremos mais acordos que prolonguem a ocupação. Queremos o fim da guerra, a retirada das forças israelenses e um caminho claro para um Estado palestino independente, declarou um porta-voz. Enquanto isso, a ministra das Relações Exteriores da Autoridade Palestina, Riyad al-Maliki, chamou a resolução de um primeiro passo necessário, mas insuficiente. O cessar-fogo é crucial para salvar vidas, mas não resolve as raízes do conflito. Precisamos de garantias de que o direito internacional será respeitado e de que a solução de 2 estados não será enterrada em Nova York, afirmou. A música da paz, por enquanto, ainda soa distante. Mas nem tudo é conflito. Às vezes, o mundo encontra beleza nas pequenas homenagens. O Royal Mint britânico lançou uma moeda comemorativa em tributo a Freddie Mercury, celebrando os 40 anos do lendário Live Aid, realizado em 1985 no estádio de Wembley. A peça de 2 libras captura um dos momentos mais icônicos do vocalista do Queen, sua pose triunfal no palco com o microfone erguido. O design não é apenas estético. O contorno da moeda que acompanha sua borda simboliza o alcance vocal de 4/8 de Mercury, uma marca registrada de seu talento. Kashira Koike, irmã do artista, esteve presente na cunhagem da primeira unidade e não conteve a emoção. Fred teria ficado imensamente orgulhoso. Ele nunca recebeu uma honraria real em vida, mas agora seu rosto estará ao lado de reis e rainhas. É justo, é merecido. A moeda faz parte de uma série que já homenageou outros gigantes da música, como David Bowie, Elton John e George Michael. Um lembrete de que mesmo em tempos turbulentos, a arte e a memória têm o poder de nos unir. E você, vai deixar a história passar sem fazer parte dela? Apoie quem ainda acredita na verdade. Um dia pode mudar tudo.